Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com você? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Para você que é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like aí e seja bem-vindo. Vai ser mais enrolações, vamos acompanhar o vídeo. CT da Barra Funda hoje pela manhã, chegou de viagem, já veio treinar aqui, fez essa reapresentação, afinal só o treino de hoje é mais o de amanhã, porque de fato o calendário é apertado aí, ainda mais com Copa do Brasil no meio da semana e tudo mais. São Paulo joga às 4 da tarde do domingo contra o Fluminense pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alan Franco deve voltar à zaga, ontem o Crespo falou sobre isso, que colocou o Sabino para jogar justamente porque o Alan Franco tinha sentido depois do Clássico, então para preservar o Alan, ele coloca o Sabino, então ele deve fazer esse rodízio aí entre os zagueiros. Duas novidades no treino de hoje. Na verdade, uma delas não é tão novidade assim, mas o Lucas esteve no gramado hoje, continuando o seu processo aí de recuperação. Ele fez um procedimento no joelho para voltar mais rápido e melhor para os gramados. Agora, a novidade mesmo do dia foi que o Luiz Gustavo, que está aí tratando um tromboembolismo pulmonar, treinou pela primeira vez com os companheiros, ainda sem contato físico, foi mais um treino técnico ali, mas já pelo menos já voltou ao campo, já voltou aos gramados a sentir aí de fato essa energia de novo, mas reitero, não há ainda nenhuma previsão do Luiz Gustavo voltar a jogar pelo São Paulo, até porque ele precisa de um aval médico especializado, né, para voltar a atuar com a camisa tricolor. Tá certo, gente? Então é isso, o jogo no domingo às 4 da tarde, um resultado, um jogo importantíssimo para o São Paulo, ainda mais se distanciar dessa parte incômoda da tabela, é algo que conseguiu bastante com essas duas vitórias seguidas e quem sabe contra o Fluminense, um jogo difícil, quem sabe isso não acontece também. Tá certo? Beijo para vocês. Para você colar e buscar algo maior aí nesse Campeonato Brasileiro, essa é a visão interna também. Como é que está sendo visto internamente esse momento do São Paulo pela diretoria? Eu vou trazer um pouco do olhar de quem ontem saiu do jogo, voltou para São Paulo no voo fretado, e o ambiente do São Paulo era um ambiente diferente. Um ambiente assim de tipo, ó, tá vendo como esse time pode mais? Tá vendo como esse time consegue entregar, mesmo com os principais jogadores ainda no DM, no estaleiro ali e tal, para voltar, que são Lucas, Oscar e Caleri, né? O Caleri só o ano que vem, mas é um time que começou a ganhar confiança. Porque, assim, os questionamentos que os próprios jogadores se faziam, que o próprio elenco se fazia, era: esse São Paulo não pode perder como perdeu para o Mirassol, respeitando o Mirassol, e não pode perder para o Vasco em casa como perdeu. Foram dois jogos que o elenco do São Paulo fez um meia-culpa muito grande. Não pode perder esse tipo de jogo. E foram jogos que deixaram o São Paulo muito lá embaixo e com o moral lá embaixo, e com a torcida criticando. Então a chegada do Crespo foi um primeiro momento, um impacto positivo, porque todos viram que o Crespo trabalha bem, os que já conheciam o Crespo entendem que ele melhorou como treinador, que ele melhorou como gestor de grupo, que ele é um outro cara com uma outra cabeça daquele Crespo de 2021, e o trabalho estava indo muito bem. Só que chega o jogo contra o Flamengo, o Flamengo engoliu o São Paulo. E aí ficou aquela dúvida, mas será que vai? Será que não vai? E aí o Crespo, depois do jogo contra o Flamengo, puxa os caras e fala: gente, vocês podem muito mais, vocês sabem disso. Então, assim, o trabalho de bastidor, o trabalho de conversa, de convencimento de que esse grupo pode sim render muito mais, foi a resposta que foi dada no Clássico. Era um outro São Paulo, era um outro time, indo para cima, amassando o Corinthians, era um clássico, um rival importante. Vem essa primeira vitória. Em Caxias ontem não foi um jogo bonito de você falar o São Paulo amassou como amassou o Corinthians, mas precisa entender que o trabalho que o São Paulo fez para esse jogo, desenvolvido para esse jogo, foi exatamente o que foi treinado. Um São Paulo bem focado em tirar os espaços do adversário, em ter a posse de bola e construir as jogadas. Foi o que fez e conseguiu vencer um adversário difícil. Então, o São Paulo está entrando num trilho do entendimento do trabalho e ganhando confiança. Então, isso pode trazer bons resultados. Tem um baita de um jogo contra o Fluminense domingo, Morumbi deve estar lotado, e tem já a primeira das oitavas da Copa do Brasil
contra o Atlético Paranaense. Então é um trilho de subida do São Paulo que, se mantiver isso, o São Paulo pode chegar muito diferente e muito melhor na Copa Libertadores. E claro, quer confirmar esse bom momento nessa partida contra o Fluminense, hein? Para vocês saberem, domingo, 4 da tarde, e onde vocês assistem, transmissão Globo e Premier. Então vocês já fiquem aí por dentro, já com o serviço completo, porque é um jogo importante para o São Paulo reforçar esse novo momento, jogando em casa contra o Fluminense, que é um time muito forte, claro, mas que não vem num bom momento desde que saiu do Mundial de Clubes, né? Nas 3 partidas ainda não conseguiu uma vitória. Então é um jogo que vai ser muito observado aí por todo mundo para a gente entender qual que é o momento do São Paulo. Ô, Júlio, quando o Zubeldia estava no comando, muito se falava, né? Ai, mas ele tem muitos desfalques, né? E, de fato, era muito difícil lidar com isso, né? É muito difícil quem está à frente do São Paulo, porque ele vai perdendo, parece que perde um jogador por rodada, tem que benzer ali o CT da Barra Funda, porque são muitos desfalques, de fato. E caía muito sobre ele vamos dizer assim, amenizavam o trabalho do Zubeldia por conta dos desfalques que ele tinha. O Crespo também tem muitos desfalques, né? Também tem tido. Ele também está sem o Lucas, agora sem o Oscar, sem o Caleri, já quando ele chegou ele já havia se machucado, perdeu o Rian Francisco também, enfim, vários atletas. O que mudou então, já que eles têm os mesmos problemas? Dá para a gente entender o que muda do Zubeldia para o Crespo, para ele conseguir fazer um bom trabalho? Claro que é um início, né? E todo treinador que chega dá aquela movimentada, o jogador se anima, ganha um fôlego, mas você já vê algo de diferente? Indo para o individual, me alongando um pouquinho, dá para a gente falar do Luciano também, né? Porque o Luciano ele foi responsável direto pelos últimos 5 gols do São Paulo. De profundidade para que essas bolas possam ser geradas de um lado para o outro, sempre com muito apoio. Então é um time que está se encontrando. A Ana falou bem, né, do Crespo sobre essas possibilidades que ele tem no elenco, né? Ele continua com muitos desfalques, ele continua com muitos problemas, ele vai colocando os retalhos importantes, vai costurando e as coisas vão dando certo. O São Paulo vem num viés de crescimento importante, vem ganhando confiança. Luciano, obviamente, com os gols e com a participação nos gols, é o cara mais confiante desse time. Tem muito talento para isso, para definir os jogos. Quando as oportunidades aparecem, ele tem colocado a bola lá dentro. Isso faz muita diferença, né? Porque o São Paulo jogar com o resultado a favor fica mais fácil do controle de jogo. E tem um adversário que vem num viés de baixa, né? Que é o Fluminense, que vem com 3 derrotas consecutivas dentro do Morumbi, que provavelmente vai estar lotado no domingo, né? A torcida do São Paulo comparece em massa. E vai ser um jogo bem interessante para a gente analisar, né? Se esse São Paulo realmente vai sustentar esse viés de alta e se o Fluminense vai tentar recuperar e sair dessa situação totalmente incômoda, né? Que ninguém esperava depois de uma grande campanha no Campeonato do Mundo. Mas estou muito com o que a Ana falou sobre esse comportamento que o Crespo conseguiu colocar nesse time de São Paulo, sem tantas possibilidades, mas ele colocou um time muito competitivo e eficiente. Sem tomar cartão amarelo. Importante também, até porque, até nisso, né, tem a comparação com o Zubeldia, que era mais um dos técnicos que tomava muitos cartões, o Crespo, por enquanto, sem desfalcar o time à beira do campo, mas o São Paulo talvez seja um desses clubes, né, Lino, que a gente falava também aqui no início da seleção sobre esse alinhamento de expectativas, né, em que prateleira a gente vai colocar o São Paulo. A gente começou a temporada do São Paulo falando do Quarteto Mágico, que no final das contas quase não entrou em campo, né, porque, principalmente pelas lesões do Lucas, mas o próprio Oscar, de novo, passa a ser um desfalque, esse quarteto que teria o Luciano, agora tem o Caleri também passando por uma cirurgia, mas mesmo quando, né, no início da temporada, poucas vezes a gente vê, acho que menos de 5 jogos, dá para contar nos dedos de uma mão que a gente teve, em uma das mãos, que a gente teve os quarteto mágico e com os desfalques o São Paulo foi reajustando as suas expectativas e agora com o trabalho novo, com o trabalho do Crespo, também parece, começou, né, essa volta de Campeonato Brasileiro, como a Ana destacou, próximo à zona de rebaixamento. Agora abriu 5 pontos, conseguiu dar uma respirada, está em alta, como a gente destacou, e vai se reposicionando aí nessas expectativas para a temporada, né? A gente se pergunta em que estágio está o trabalho, porque é um trabalho reiniciado, né? Apesar de ser um retorno, é um trabalho absolutamente novo agora.
Mas tem a parte das ideias que a Ana colocou, os resultados, o Roger estava falando um pouco sobre isso, e essa construção de trabalho inicial vai exigir daqui a pouco um pouco mais, né? Porque você não vai conseguir manter o tempo inteiro esse time base, você vai precisar usar cada vez mais o elenco, você tem desafios que vão se amontoar daqui para frente, né? A Copa do Brasil com o Atlético Paranaense e a Libertadores com o Atlético Nacional de Medellín. Então são dois desafios imensos que se juntam a esse inicial, que era de estabilizar as coisas no Campeonato Brasileiro. As duas primeiras etapas estão bem cumpridas, né? Ele achou um modelo de jogo e ele saiu de perto da zona de rebaixamento. Acho que isso era o mais urgente para o trabalho dele, para o trabalho de São Paulo. Esgotada essa segunda etapa, a gente vai exigir um pouquinho mais do São Paulo. Vem a etapa da regularidade. Ontem, por exemplo, e na regularidade vem a questão da administração também do desgaste dos jogadores. Ontem era para ter resolvido aquele jogo muito cedo, né? Muito antes, administrado dentro de campo, né? Coloca jogadores para circular um pouco mais a bola e não se desgastar tanto. Não foi um super jogo, né? Não, São Paulo foi encontrar o resultado mesmo aos 40 e tantos do segundo tempo. 41 do segundo tempo. Então, apesar de ter dominado o jogo inteiro, isso também é mérito, né? Foi superior o tempo inteiro, pequenas janelas assim que o Juventude conseguiu aparecer ali pelo meio, final do primeiro tempo, alguma coisa no segundo tempo, mas por muito pouco tempo, no mais um domínio absoluto do São Paulo. Precisa resolver logo seus jogos, senão o desgaste vai cobrar depois. E tem esse personagem que é o Luciano, que a gente destacou também no nosso telaço, que é um cara sempre ali, né, numa relação... né? Muito, eu diria, muito intensa com o torcedor, né? Ou o Luciano tá em paz. Eu não acho que é um ame ou odeio. Eu acho que o torcedor sempre amou o Luciano. Eu acho que é um ame ou odeio com alguns treinadores, né? Exato. Né? Que tem alguns treinadores que chega e gosta, tem outros que chega e torce o nariz. E que aí a torcida fica torcendo o nariz também pro treinador que não dá tantas oportunidades. É problema com a chefia ali dele, né? E de ser, às vezes, esse cara que acaba saindo do time ou que, às vezes, quando tá fora do time, é esse pedido. Bota o Luciano, porque o Luciano entra e resolve. E tá vivendo uma sequência impressionante. A gente tá mostrando aí, já tinha destacado a sequência dele com o Crespo. Todos os gols, né, do São Paulo tem participação do Luciano. Primeiro contra o Bragantino no empate. Ele dá 2 assistências, né, dos 2 gols do São Paulo, a assistência é do Luciano. Contra o Corinthians, ele faz os 2 gols na vitória por 2-0. E ontem é também o autor do gol contra o Juventude na vitória do São Paulo, ou seja, diretamente participando de todos os gols desses 5, do resultado, né, do empate dos até aqui 7 pontos conquistados pelo São Paulo nesses 3 jogos. Nesse momento está no ápice da intensidade da relação com o torcedor, que Sim. O Luciano é o cara desse momento, ao lado do André Silva, também tem sido muito importante, mas ontem ele até brincou, queria dar um pouquinho, né, os méritos para o Marcos Antônio, porque ontem não, acho que foi contra o Corinthians, né? Ou foi ontem? Foi contra o Corinthians, porque a jogada foi ontem, mas é que a jogada é do Ferreirinha, o drible, né, a jogada bonita, mas quem dá o passe para ele, perfeito, é o Marcos Antônio ali na entrada da área. Ele brinca que tem que dividir um pouco os méritos, porque deixou ele sem goleiro, mas o fato é que é o cara que tá se destacando e resolvendo nesse momento desse trabalho do Crespo, né, Lino? O Roger está falando sobre ele. Não, o Luciano, eu acho que o mais importante disso tudo é assumir responsabilidade. Quando você não tem outros grandes nomes, né, a expectativa cai sobre os ombros do Luciano. E ele digere isso com muita facilidade, né? Ele consegue absorver essa pressão, essa responsabilidade e digere isso muito bem. Isso é uma característica de um grande jogador, de um grande líder, de um grande atleta. Então, eu acho que a fase é boa e o São Paulo está apostando nele. O Crespo vai continuar apostando, sem dúvida nenhuma. Então é isso daí, galera. A mídia ainda repercutindo aí a vitória do São Paulo sobre o time do Juventude, né? Uma vitória importante e falando muito do Luciano. O Luciano, que é um atleta que, quando chegou ao São Paulo, ficou muito questionado porque ele veio de times rivais, já jogou até no maior rival da gente, que é o Corinthians. E, se eu não me engano, ele saiu do Grêmio e veio pro São Paulo. E logo na estreia dele ele fez um gol. E hoje, eu como São Paulino, eu considero o Luciano um ídolo, porque Copa do Brasil, Paulistão, ele já ganhou com o São Paulo. E a Recopa, cara, o Luciano é ídolo e a gente tem que aceitar isso. Mas ele tem que provar muito. Chega a ser injustiça a gente achar que o Calera é ídolo e o Luciano não é ídolo. Mas o Calera só jogou no São Paulo. Não importa. Não importa, são jogadores. Hoje o Luciano tem o seu nome gritado na arquibancada. E o Caleri não tem isso. Aí eu
faço essa pergunta. Quem é que é mais ídolo para a torcida? Obviamente Luciano. Quem é que representa nos clássicos? Luciano. Então, para mim, Luciano é ídolo e é um jogador fundamental no esquema do São Paulo hoje, porque o Crespo escalou ele no lugar correto. Então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima. Valeu!